Boa noite, amada igreja. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor, a palavra que Deus tem ministrado também ao meu coração. Eu quero dar continuidade, na realidade, aquilo que já venho pregando, a carta de Paulo aos Filipenses, e o texto de hoje ele é bastante interessante, e creio que é um texto que se adapta bem às atuais circunstâncias, pelas provas pelas quais alguns estão passando, pelas dificuldades, alguns com um salário mais baixo, alguns talvez precisando de emprego, e são situações que acontecem de vez em quando, com as quais nós temos que aprender a conviver, aprender a conviver com isso. E o texto que eu quero compartilhar e sobre o qual eu quero meditar um pouco, nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, como já falei, no capítulo 4, estamos já chegando ao final, depois de uma série de mensagens, chegando aí no capítulo 4 agora do verso 10 até o verso 13. Semana passada, aliás, na retrasada, na mensagem anterior, eu falei a respeito da forma como nós temos que pensar, como é que está o nosso pensamento, como é que realmente nós administramos a nossa forma de pensar. E agora Paulo coloca mais algumas coisas aqui, eu gostaria que atentássemos um pouco para esse texto. Como já sabemos e como já tenho comentado, a palavra-chave de toda a carta de Paulo aos Filipenses é a palavra alegria. Alegria. E onde que está Paulo quando ele escreve essa carta? Ele está numa prisão. E uma prisão naquela época não era coisa fácil, Se ele esteve em Roma, que alguns acham que ele estava em Roma, aí a coisa não foi tão complicada, porque ele tinha uma casa alugada e era um tipo de prisão domiciliar, mas ele não podia sair dali. Mas é claro que ele não tinha todas as regalias. Se foi em outro lugar, em Éfeso, seria muito pior numa prisão. Até mesmo antes de estar numa casa alugada em Roma, a gente sabe que Paulo foi para lá e ele estava preso, talvez antes daquela casa ele estivesse numa prisão daquelas bem difíceis. Em todos os casos, a palavra de Paulo deixa bem claro, que nós devemos nos alegrar, não importa qual a circunstância. Então nós queremos ler agora Filipenses 4, do verso 10 até o 13, onde lemos assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, se nasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Querido Pai eterno Deus, nós nos colocamos à Tua presença mais uma vez. Durante essa semana te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, pelo cuidado, pela proteção para conosco a cada dia, Senhor, mesmo em meio a essa situação toda do coronavírus, nós agradecemos que o Senhor tem preservado a vida, Senhor, de cada membro da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, sabemos que alguns têm passado por dificuldades, que o Senhor possa estar suprindo todas elas, que o Senhor esteja nos conduzindo também agora na ministração da Tua palavra, Teu Santo Espírito nos dando, ó Deus, entendimento para podermos aplicar e sermos edificados por meio da Tua palavra. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema da mensagem é aprendendo com as circunstâncias. Eu quero perguntar para você, você tem aprendido algumas coisas em meio a toda essa pandemia na qual nós vivemos? Tem aprendido algo? Eu tenho lido muitos artigos e uma das coisas que nós sabemos que nós temos que aprender, nós pastores temos que aprender a nos atualizar mais na tecnologia, por exemplo. Quantos pastores que antes não sabiam mexer direito no WhatsApp, no YouTube, eu ainda tenho lá minhas dificuldades, tenho lá um canal, mas eu não posto nada ainda, preciso aprender um pouco mais. O tal do Zoom tenho aprendido agora, já tenho participado de diversas reuniões, coisas que antes a gente não fazia ideia. Tivemos já essa semana uma reunião com a nossa diretoria da AM, da nossa denominação a nível nacional, e foi muito interessante, e já conversamos sobre isso também. Nós temos que nos adaptar daqui para frente. Então, nem tudo o que acontece é só para o mal. Algumas coisas elas são para nos edificar, são para nós realmente refletirmos
e vermos aqui para frente como é que nós vamos agir. E aproveitar essas oportunidades, essas circunstâncias para nos fortalecer, para aprender, para, de alguma forma, uma estratégia nova, continuarmos juntos como corpo de Cristo. E essa é a pergunta, como é que nós vamos continuar daqui para frente? Eu sei que não está sendo tão fácil assim, e nem sabemos até quando vai isso aí, mas nós temos que conviver com isso, e não adianta ficar reclamando. Vamos agradecer a Deus que tem nos preservado até aqui. Então eu quero te perguntar, você tem aprendido com as circunstâncias da vida e a superar as crises e se contentar, ou tem resmungado apenas quando as coisas não estão boas ou quando elas não estão do jeito como você gostaria que fossem? Aqueles que têm uma vida íntima com Cristo irão enfrentar de forma muito mais tranquila e vitoriosa as intempéries da vida. O texto que o apóstolo Paulo então nos coloca aqui hoje, é um texto que nos ensina que nós devemos estar contentes diante de todas as situações. Temos que aprender com essas situações. Se passarmos por situações boas, de fartura e abundância, nos alegrar com isso. E se for para passar alguma situação difícil, que tenhamos a força, a sabedoria, o discernimento para poder superar e não ficar reclamando. Aceitar as circunstâncias e não reclamar, aprender com as circunstâncias. Imagine o apóstolo Paulo voltando aqui na prisão, dizendo que ele consegue aguentar tudo isso, nós diríamos assim, na boa. Sabemos que ele sofria também, mas ele não ficava olhando as circunstâncias, ele estava alegre, diz: eu me alegro com vocês, eu aprendi a estar contente. Se ele não escreveria aos filipenses que se contentassem, aliás, senão ele não escreveria aos filipenses para que se contentassem em toda e qualquer situação. O que é que nós podemos aprender desse texto de Paulo? Vamos ver aqui. A primeira coisa, o cuidado de uns para com os outros. O cuidado que temos que ter de uns para com os outros. O apóstolo Paulo menciona aqui que eu me alegro porque agora, uma vez mais, se nasceu o cuidado que vocês têm para comigo. Eu me alegro porque agora vocês têm a oportunidade de me ajudar. Vocês já estavam dispostos antes a me ajudar, mas talvez não tinham uma oportunidade muito clara. Talvez não tinha uma forma de me ajudar diretamente. Claro, enquanto Paulo estava lá na igreja em Filipe, a igreja com certeza ajudava ele. Ele foi quem fundou, ele foi quem plantou aquela igreja. E com toda certeza, aquela nova comunidade estava ajudando ele. Mas agora que Paulo está viajando, que ele está longe, fica difícil ajudar. Não tinha conta bancária, não tinha como mandar dinheiro. As viagens eram demoradas. Para receber uma notícia da onde que Paulo estava, às vezes demorava muito tempo. E quem sabe quando a notícia chegava a Filipos, a igreja lá em Filipos, quem sabe ele já estivesse em outro lugar. Mas agora a situação é diferente. Agora Paulo está preso, está estável, está num lugar só, não vai sair de lá tão cedo. Então ele diz: agora sim, agora vocês têm a oportunidade de colocar em prática, agora vocês têm a oportunidade de me ajudar. Por isso nós temos que estar sempre aprendendo, mesmo nas situações boas, mesmo nas situações em que alguém talvez não precise diretamente, nós temos que aprender a ajudar. O que é que nós podemos fazer? Ficar atento, ficar observando. Às vezes mesmo na situação normal, num ambiente normal, num período, num tempo normal, talvez a gente não observa tanto que tem alguém que precisa de ajuda. Então a pergunta é: até que ponto o nosso coração está pronto a ajudar, está pronto a colaborar, está pronto realmente a interceder, está pronto a realmente poder dar a mão para alguém que está precisando? Se nós não aprendermos isso enquanto a situação está boa, dificilmente nós vamos aprender isso quando a situação está ruim. Então nós temos que aproveitar estas oportunidades. A igreja em Filipos, ela estava pronta, ela já tinha aprendido, só que não tinha esta oportunidade, mas agora eles tinham essa oportunidade de poder ajudar a Paulo. A segunda coisa, aprender a viver de uma forma contente. Infelizmente, muitos não conseguem aceitar ou enfrentar os momentos de crise. Ao invés de arregaçar as mangas, ficam resmungando. Ao invés de ir, levantar a cabeça, ir em frente, enfrentar a situação, ai, ui, o que eu faço agora?
Então, infelizmente, essa é a situação de algumas pessoas. Mas esse não é o momento de baixar a bola, esse não é o momento, né, de desanimar, de desistir, esse é o momento de olhar, de analisar o que é que eu posso fazer. É o momento realmente de aprender a viver numa situação diferente. E a gente sabe que muitas vezes nas piores crises, nos piores momentos, as pessoas acabam aprendendo. Os nossos antepassados, por exemplo, né, os menonitas que vieram da Rússia, os meus avós chegaram com suas respectivas famílias, meus pais na época eram crianças, vieram aqui para o Brasil junto com outras 200 famílias. O que é que eles tinham lá na Rússia? Eles tinham casas enormes, eles tinham estábulos enormes, eles tinham criação de gado, cavalo, maquinário, tinham terras, eles eram prósperos. De repente chega, né, aquela situação da perseguição, comunismo, eles perdem tudo e a única coisa que eles olham, como é que nós podemos salvar a nossa vida? Para onde nós podemos ir para termos a nossa liberdade religiosa? E aí surgiu a oportunidade de sair. Com o que é que eles saíram? Simplesmente com a bagagem de mão que eles podiam levar. Com a roupa, com alguns objetos, alguns mantimentos, e assim eles saíram. Foram para onde? Primeiro para a Alemanha, e depois eles vieram para o Brasil em 1930. Como é que eles começaram essa nova vida aqui? Lá no interior de Santa Catarina, às vezes eu brinco, né? Na região de Dona Ema, ali essas 200 e poucas famílias foram estabelecidas, foram colocadas pelo governo e ali começaram a trabalhar. A coisa não era fácil, a coisa era muito dura. Ali eles tiveram que aprender a conviver agora com um clima completamente diferente, porque na Rússia é muito frio, aqui clima tropical, eles não estavam acostumados com isso. Uma terra diferente, cheio de morros e montanhas, que lá era tudo planície onde eles estavam, pessoas diferentes, língua diferente, comida estranha, nunca tinham visto mandioca na vida deles, milho, essas coisas eles não conheciam. Tiveram que derrubar árvores, fazer cabanas, cobrir com folhas de palmeira, assim eles começaram. Foi esse o começo. Mas sabe de uma coisa? De todos que eu ouvia falar, dos nossos antepassados, meus avós, meus pais e outros senhores, nunca eu ouvi de alguém reclamar da situação. Falaram, sim, era duro, foi difícil, o começo não foi fácil. Mas sempre agradecendo a Deus pela oportunidade que eles receberam de poder recomeçar a vida num novo país. País livre, realmente cheio de desafios, tiveram que aprender muito, mas eles sobreviveram, eles prosperaram. Além disso, tinham também a ajuda do Comitê Central Menonita dos Estados Unidos, que ajudou que eles pudessem comprar mais tarde, em poucos anos, terras enormes. Toda a região do Boqueirão foi comprada, dividida em áreas menores para os leiteiros, se estabeleceram aqui, e assim eles foram progredindo. Mas de que forma? Uns ajudando os outros, todos se ajudaram mutuamente. Em poucos anos eles conseguiram realmente prosperar. Agora, esse espírito de comunidade, ele faz parte da história. Eles, desde o século XVI, eles tiveram que conviver em comunidades, porque era uma questão de sobrevivência. País onde não era necessário, por exemplo, ir para o exército. Então eles aprenderam a conviver juntos, a um ajudar o outro, e quando a coisa realmente apertou, como quando vieram ao Brasil, aí não foi tão difícil realmente poder trabalhar, e eles conseguiram vencer essa batalha em poucos anos, graças a Deus. Então eles não reclamaram, mas eles trabalharam, eles entenderam que em tudo isso, Deus também tinha um propósito. Talvez Deus queria que eles viessem ao Brasil para ajudar a evangelizar o povo aqui no Brasil. A terceira coisa que nós podemos aprender desse texto de Paulo é que tudo pode aquele que aprendeu em meio às circunstâncias. O verso 13 é muito bonito, é muito interessante, e muitas vezes usado, né, de uma forma tão bonita. Né? Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Posso sair por aí, posso falar um monte de coisas, posso pular de cima de um prédio, posso tudo. Posso falar um monte de abobrinhas. Calma, não é bem assim. Muitas pessoas usam esse pequeno versículo e tiram ele fora do contexto. Mas Paulo diz um pouco antes, eu posso
realmente viver com pouco, eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso passar tudo isso, mas também posso administrar com alegria quando eu tenho em abundância. Eu posso tudo isso. Por quê? Porque eu aprendi a viver de uma forma contente, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. E a palavra aqui, contente, ela é na realidade uma palavra que vem do grego, que diz autarques, ou autossuficiente. Paulo está dizendo, eu consigo viver de uma forma autossuficiente. Não que eu não queira a ajuda de vocês, não. Paulo não foi orgulhoso a ponto de não querer a ajuda deles, dos irmãos da igreja, apesar de que ele era um apóstolo, ele realmente era o superior de todos eles. Ele foi quem plantou as igrejas, mas ele estava querendo, ele estava agradecendo pela ajuda. Ele não se encheu de orgulho dizendo, não, eu estou aqui em cima, eu não preciso da ajuda que vem de vocês. Não, nunca ele fez isso. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, mesmo que vocês não consigam me ajudar, eu consigo sobreviver, porque eu estou com Cristo. Eu aprendi algo. Ele fala aqui de um segredo. Ele fala aqui algo muito interessante. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Essa palavra segredo aqui, ela me chamou a atenção. Você já ouviu uma vez alguém comentar, dizer assim, eu não sei qual é o segredo daquela pessoa que consegue tanto, ou qual é o segredo dele conseguir vencer certas batalhas, qual é o segredo que ele tem de poder prosperar tão bem. Qual é o segredo? Duas coisas. Primeiro, a vida do apóstolo Paulo não era segredo para ninguém. As dificuldades, as necessidades pelas quais ele passava, as vitórias, as bênçãos, ele compartilhava sempre nas suas cartas. Ele mencionava aquilo que ele tinha de bom e aquilo que ele passava por dificuldades, por lutas. Pelos açoites, pelas prisões, pela fome, pelos naufrágios. Ele compartilhava as dores que ele tinha. A vida dele não tinha segredo nenhum. Ele abria o seu coração para a comunidade. Ele abria o seu coração para os irmãos da igreja. Ele orava por eles. Então a vida de Paulo não tinha segredo. Mas tinha algo que para os outros era segredo. Como é que Paulo, em meio a essa situação, no meio daquelas circunstâncias, ele conseguiu dizer que eu aprendi a estar contente? Como é que ele consegue isso? E Paulo dá a resposta desse segredo. Sabe qual é a resposta que Paulo dá? Cristo. Cristo é o meu segredo. A intimidade com Cristo é o segredo que talvez muitas pessoas não entendem. E principalmente pessoas que são do mundo, pessoas que não são crentes, pessoas não cristãs. Elas jamais vão entender como é que um cristão, um autêntico cristão, consegue uma fé tão firme e mesmo em meio a tanta luta ainda consegue agradecer a Deus. Eu não sei, mas em velórios, por exemplo, semana passada eu comentei, nós fomos para, enterramos, na realidade não deu nem tempo de fazer velório do meu cunhado. Mas ali no final estavam algumas irmãs cantando um hino. Em todo culto fúnebre da igreja menonita, sempre existe um culto também de louvor, onde se cantam hinos. Você já viu cantar hinos em culto fúnebre, ou não é nem culto, num funeral ou num velório de famílias e pessoas que não são cristãs? Se desesperam, choram, acham que agora o mundo acabou. Mas para nós cristãos, mesmo aquele momento de tristeza, mesmo aquele momento em que a vida física aqui acabou, é possível louvar a Deus, agradecer a Deus, porque sabemos onde está essa pessoa. A minha irmã falou, ela está, por um lado, tão contente, porque nesses últimos tempos, o meu cunhado ele teve assim uma vida completamente diferente, uma intimidade com Deus que ela nunca tinha visto antes. Ela disse que assim nitidamente deu para perceber que Deus estava preparando ele para aquela hora. Então esse testemunho que ela pôde dar, ela disse que se fosse talvez 1 ou 2 anos atrás, ela não sabe o que teria acontecido. Mas nessa atual situação, nesse momento, ela estava em paz. Ela sabe onde ele está. E esse segredo só tem quem tem intimidade com Cristo Jesus. Novamente, só para terminar aqui esse ponto,
O apóstolo Paulo, ele é humilde, ele diz, não que eu não queira receber a ajuda de vocês, eu estou pronto para receber, eu estou pronto para receber. Sabe, muitas vezes existem pessoas que não querem receber ajuda, estão passando por dificuldades, estão passando por necessidade, mas não querem receber ajuda. Às vezes tem vergonha, constrangimento, às vezes até uma questão de orgulho. Paulo não tinha isso. Quando Paulo precisava, ele abria o seu coração. A vida dele não tinha segredo. A nossa vida tem que ser uma vida de transparência. Então nós, como irmãos em Cristo, temos que ser transparentes uns com os outros. Se temos dificuldades, necessidades, vamos abrir o nosso coração. Vamos chegar para o irmão, minha irmã, olha, eu preciso da tua ajuda. É isso que Paulo está nos ensinando. Nós temos que aprender a conviver nessa situação e nos ajudar uns aos outros. Como é que você tem aprendido, para terminar, né? Como é que você tem aprendido por meio de problemas e dificuldades? Tem aprendido por meio das oposições, das críticas, O salmista fala muito dos inimigos que confrontavam ele. Tem aprendido enquanto está tudo bem, para na hora da dificuldade saber como e o que fazer? A segunda coisa, tem se contentado com o pouco, com o que tem? Ou tem só reclamado e comparado com o que tem, com o que os outros têm? Quantas pessoas vivem uma vida estressante? Porque olham o que tem, e olham o seu irmão, o seu vizinho, o que ele tem. Se eu não tenho isso, mas ele tem. Sabe, nada de ficar comparando. Nada de ficar comparando. Terceira coisa, tem buscado o segredo de suas vitórias, em primeiro lugar, por meio de sua intimidade com Cristo. Segredo é intimidade com Jesus Cristo, para enfrentar toda e qualquer dificuldade. 4. Tem compartilhado as suas lutas, aquilo que eu já falei, para com alguém. Tem humildemente compartilhado que está precisando de ajuda. Tem aceito ajuda ou tem fechado talvez seu coração, achando que não preciso da ajuda de ninguém. Deixa que eu me viro sozinho. Como igreja, como irmãos em Cristo, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. O segundo valor fundamental da nossa fé anabatista é a comunidade é o centro de nossas vidas. Se os menonitas lá no passado não tivessem aprendido a viver em comunidade, eles não teriam conseguido sobreviver e prosperar tão rapidamente aqui no Brasil, desde o ano 1930, agora já fazem 90 anos, agora em novembro fará 90 anos que eles estão aqui no Brasil. Ainda existem alguns vivos que vieram da Rússia, ainda são vivos hoje. Um dos pioneiros faleceu agora essa semana, o professor Abrão Dick, 96 anos. Um dos pioneiros que foi várias vezes de volta para a Rússia para ver de onde ele veio, lembrar da infância que ele teve ali. Mas esse espírito de viver em comunidade, ele tem seus pontos positivos, tem também suas dificuldades, mas isso é assunto para outro momento. Em quinto lugar, e último aqui, o apóstolo Paulo, ele está incentivando a igreja a contribuir para a obra missionária. Nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo era um missionário. Ele ia na frente, ele abria a igreja, ele plantava igrejas, ele dava a cara para bater, ele enfrentava as oposições, ele enfrentava as autoridades. Claro, não com briga, não com luta, mas com luta espiritual. Ele orava e quando ele sentia da parte de Deus, é ali que eu vou pregar o Evangelho, ele ia, não importava se ele ia para a cadeia. Ele era um missionário de mão cheia, o maior missionário que nós temos registrado. E as ofertas que as igrejas davam, nós podemos ver isso em outras cartas aos Coríntios, aos Tessalonicenses e assim por diante. As ofertas que as igrejas recolhiam eram para ajudar a outra igreja, eram para ajudar na obra missionária. Nesse texto está implícito a ajuda missionária. Paulo era um missionário. Então a igreja tem que se envolver também nisso. Tem que se preocupar para que o Evangelho seja proclamado em outros lugares. Temos tido alegria em contribuir com a nossa junta de missões. Eu louvo e agradeço a Deus.
que a nossa igreja local aqui é uma das mais fiéis na contribuição para a obra missionária. Nós temos um projeto na Albânia. Hoje ainda falei com a Norma Teles, que está na Bahia, falei com o Rafael e a Solange Tartari, pelo WhatsApp, eles estão em Porto Alegre, eles estão esperando o momento para retornar para a Albânia. Está baixando um pouco ali, esses últimos dias voltou novamente a aumentar um pouco o contágio, mas eles estão esperando. A dificuldade, por enquanto, é o voo, porque voos internacionais praticamente não existem para a Europa, Estados Unidos, nem pensar. Então a missão dos Estados Unidos está esperando o momento de poder levá-los de volta para dar continuidade ao trabalho. Temos orado por esses missionários, temos investido em projetos missionários, temos tido alegria em ver que ali no mundo muçulmano tem brasileiros pregando a palavra do Senhor. Nós que estamos na retaguarda temos que dar essa ajuda. Nós temos que contribuir e nós temos que ter alegria, porque eles lá vivem numa situação bem pior do que a nossa. Que Deus abençoe essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, que você possa aprender por meio das circunstâncias, a se fortalecer, possa ter uma intimidade cada vez maior com Cristo, possa ter um coração aberto para ajudar aqueles que estão necessitados. Eu agradeço a Deus também porque temos nos preocupado no início de toda essa pandemia, quando os cultos presenciais foram cancelados, a questão de ofertas, dízimos, mas graças a Deus, pela fidelidade da grande maioria, a igreja está tranquila, o pessoal tem contribuído, os dízimos estão entrando, o pessoal tem levado isso a sério. E Deus está vendo isso, Deus está honrando. Não é o fato de não estarmos aqui, temos aqui o gasofilácio, depositar a nossa oferta, que não precisamos ofertar. Não, eu agradeço a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Então que Deus continue dando alegria para você e vamos em frente, não desanimar e vamos aprender com as circunstâncias a melhorar cada vez mais, cada vez mais. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós agradecemos que o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem realmente derramado da sua bênção sobre a sua igreja aqui. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, que também esta palavra possa nos fortalecer, que nós possamos aprender em meio a essa situação, que nós não venhamos, Senhor, a reclamar, que não venhamos, Senhor, a praguejar, mas muito pelo contrário, que nós possamos, através da intimidade com Cristo, saber abençoar também a vida de uns aos outros. Obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos que têm entrado, Senhor. O Senhor tem sustentado também a parte financeira da sua igreja. Nós te agradecemos de todo o coração. Consagramos, Senhor, e que tudo seja unicamente para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.